Você já se perguntou por que a despedida nunca é, de fato, a despedida? Que depois do fim, a sombra daquela pessoa ainda te persegue, te chamando de volta para um último ato que parece amor, ou pelo menos fechamento, mas que é, na verdade, o último e mais sutil laço de manipulação. Essa armadilha, que a maioria chama de conversa final, não busca a paz ou o entendimento. Ela busca a sucção da sua energia vital, o último fragmento de poder que você ainda detém. É o retorno do predador. Isso não é ensinado nas terapias rasas. É uma mecânica arquetípica ignorada pela maioria. O predador psíquico que tenta reverter a separação não por saudade, mas por necessidade de controle. Fique até o final, porque os últimos 60 segundos vão te dar a única e exata frase que você precisa para bloquear essa manipulação e selar o portão de vez antes que o ciclo recomece. Carl Jung chamava esse fenômeno de a persistência da sombra projetada, a alma que recusa a totalidade e, por isso, busca drenar a luz alheia. É a necessidade do ego inflado de garantir que o objeto perdido não se torne autossuficiente. Um desses 3 movimentos de retorno está acontecendo na sua vida agora mesmo, disfarçado de arrependimento, e quando eu revelar o mecanismo exato, você vai entender por que tentar racionalizar só te afunda mais. Hoje você vai descobrir, primeiro, o código secreto da armadilha da conversa final. Segundo, as estratégias invisíveis que o narcisista usa para te puxar de volta para o pântano. E terceiro, a única atitude radical que desativa o gancho emocional permanentemente. Ao final deste vídeo, vou revelar a frase silenciosa, o mantra psíquico que transforma o seu campo energético em uma muralha intransponível contra o retorno da sombra. A natureza da conversação final, quando se trata de dinâmicas narcisistas ou abusivas, não reside na busca por catarse, mas sim na reafirmação de um poder que foi, momentaneamente, colocado em questão pela sua decisão de partir. O narcisista, em sua essência psíquica, vive na projeção. Ele não carrega a totalidade do si mesmo, o self, dentro de si. Sua imagem, sua persona, é um castelo construído sobre areia, sustentado unicamente pelos reflexos que ele consegue extrair daqueles que o cercam. Quando você se afasta, você não está apenas deixando um relacionamento. Você está retirando um espelho essencial que o ajudava a sustentar a ilusão de quem ele pensa ser. A quebra desse espelho causa uma ferida narcísica, não uma dor de amor, mas uma dor de ego que precisa ser remediada imediatamente. E o remédio escolhido é sempre o retorno ao fornecedor original, a fonte primária de validação. A conversa final é o último e mais engenhoso truque do arquétipo do mago sombrio. É a tentativa de criar um loop de aprisionamento onde o único caminho de saída é a reentrada no ciclo de abuso. O inconsciente, para Jung, é o repositório de toda a história humana, e o padrão narcisista repete uma dança milenar, a do predador que se disfarça de vítima. Vamos mergulhar profundamente no primeiro ponto, o código secreto da armadilha da conversa final. O código não está nas palavras ditas, mas no tempo em que são ditas e, crucialmente, no espaço que elas pretendem ocupar. Quando você decide romper, o narcisista sente a fissura. Ele não sente a sua falta como um parceiro, mas sente a falta da função que você exercia na manutenção da sua realidade distorcida. Ele precisa de uma última sessão, um último ato para reescrever o final da peça, onde ele é sempre o herói incompreendido ou a vítima injustiçada. A primeira linha do código secreto é o conceito de fechamento falso. Você, a pessoa que busca a sanidade, precisa do fechamento para integrar a experiência e seguir em frente. Você anseia pela verdade, pela valida desculpas, por uma explicação que dê sentido ao caos. O narcisista sabe disso.
Ele oferece a conversa final como a chave que supostamente abrirá a porta para a sua liberdade. Mas essa chave não serve para abrir, serve para trancar. Ele te convida para a mesa de negociação emocional sob a bandeira da paz, mas a sua agenda oculta é apenas ganhar tempo, semear dúvida e reativar o vínculo traumático. A promessa de fechamento é o mel envenenado. Não há fechamento com a sombra, há apenas a aceitação da sua natureza inapaz de mudança. A segunda linha do código é o controle da narrativa. A conversa final é o palco onde o narcisista tenta garantir que, mesmo que o relacionamento termine, a sua versão da história seja a única que sobreviva na sua mente. Ele te puxa para uma última discussão onde, inevitavelmente, a culpa será transferida para você, a sua raiva será rotulada como instabilidade ou a sua dor será diminuída como hipersensibilidade. Ele está garantindo que, ao sair, você carregue uma semente de dúvida sobre a sua própria percepção da realidade. Um parasita mental que o fará questionar a decisão de bloqueá-lo. A conversa final é a última tentativa de gaslighting, o último sopro de névoa antes que você alcance a clareza total. E a terceira linha do código, a mais perigosa, é a reativação da esperança. Por que a conversa final costuma ser tão sedutora? Porque ela toca na ferida do seu arquétipo de curador. Se você se envolveu com um narcisista, é provável que você carregue uma forte compulsão inconsciente de curar, de salvar, de ver o potencial luminoso que você acredita existir por baixo da máscara. Ele te oferece um vislumbre fugaz de arrependimento, uma lágrima forçada, uma promessa grandiosa de mudança, tudo projetado para alimentar a sua esperança de que o seu amor, finalmente, o transformou. Essa esperança é o último gancho, porque a esperança, no contexto do abuso, é a recusa em aceitar a realidade fria e dura. Carl Jung nos ensinou que a vida não vivida da alma é o destino. O narcisista é a representação de uma alma que se recusou a viver o seu próprio destino, preferindo viver através dos outros, absorvendo a vida alheia como se fosse um vampiro psíquico. Quando ele te chama para a conversa final, ele está sentindo o vazio existencial que a sua ausência criou. E é neste ponto que passamos para o segundo mergulho. As estratégias invisíveis que ele usa para te puxar de volta para o pântano. O pântano, na simbologia junguiana, representa o inconsciente estagnado, o lugar onde as emoções não processadas apodrecem e criam um ambiente tóxico. É para lá que a conversa final te arrasta. Primeira estratégia, o teste de limites. O narcisista não aceita a palavra não como um ponto final. Para ele, não é apenas o começo de uma negociação. Quando ele te convida para essa conversa final, ele está te testando. Ele quer ver se a sua muralha é real ou se ela é apenas uma cerca de papel. Se você aceita encontrá-lo, você está sinalizando que seus limites são flexíveis, que você ainda está investido emocionalmente e, crucialmente, que ele ainda tem acesso. O simples ato de ceder à conversa final é a primeira grande vitória dele. Ele está avaliando o quão difícil será reverter o rompimento. E cada vez que você responde, você está fornecendo dados cruciais para a próxima tática de sedução ou ataque. Ele mapeia a sua vulnerabilidade emocional. Ele não quer saber o que você tem a dizer, ele quer saber o que ainda dói em você, para poder usar essa informação como arma de retorno no futuro. Segunda estratégia, a projeção invertida da sombra. O narcisista raramente se desculpa de forma genuína. Se ele o faz na conversa final, é uma desculpa superficial, seguida imediatamente por um mas. Eu sinto muito por ter gritado, mas você me provocou. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas se você tivesse sido menos exigente, talvez não tivéssemos chegado a este ponto. A conversa final é o local onde ele despeja a sua sombra, a parte não integrada do seu eu que contém a raiva, a inveja, a fraqueza
e a falha moral. Ele precisa que você carregue isso por ele. Ao te forçar a absorver a culpa, ele se sente purificado temporariamente. E mais, ao transferir a falha para você, ele justifica para si mesmo a necessidade de te desvalorizar novamente no futuro. Você sai da conversa final não apenas sem o fechamento, mas com um peso invisível de culpa que não lhe pertence. É como se ele estivesse te dando o lixo tóxico dele embrulhado em um papel de presente chamado perdão mútuo. Terceira estratégia: o isca de futuro fantástico. Se a tentativa de culpa falhar, ele recorrerá à sedução grandiosa, ao futuro utópico que nunca existiu. Ele sabe que a sua decisão de sair foi motivada pela dor do presente e pela desesperança do amanhã. Na conversa final, ele pintará um quadro de um relacionamento transformado. Eu vou para a terapia, eu juro que mudei, vamos comprar aquela casa, vamos viajar, seremos felizes como deveríamos ter sido. Ele está ativando o seu arquétipo do inocente, aquela parte de você que ainda acredita em finais felizes e redenção mágica. É uma isca. A promessa de futuro é apenas um holograma, uma miragem criada para te fazer voltar para o deserto. Jung diria que este é o poder do complexo materno negativo, a promessa de um paraíso seguro que aprisiona e impede o crescimento individual, a individuação. Se você voltar, você não estará entrando no futuro prometido. Você estará apenas reiniciando o ciclo de dor no passado. O narcisista nunca planeja um futuro, ele apenas repete padrões destrutivos. A conversa final é a assinatura do contrato de repetição. É fundamental entender que a conversa final é um ritual de posse. É o último suspiro para garantir que você não escape do domínio psíquico. A separação, no contexto junguiano, não é apenas um evento social, mas uma desidentificação de uma projeção. Você precisa recuperar o seu self, que foi projetado e absorvido pelo outro. E isso nos leva à única atitude radical, à única arma eficaz contra esse tipo de retorno: o bloqueio psíquico imediato. A terceira parte deste mergulho profundo é a revelação da única atitude radical que desativa o gancho emocional permanentemente. Se a conversa final é a armadilha, a única solução é a recusa em sequer reconhecer o convite para entrar na jaula. Para Jung, o processo de individuação, o tornar-se quem você realmente é, exige a confrontação com a sombra e a separação da persona. Quando você lida com um narcisista, a sua persona saudável está em conflito com a persona manipuladora dele. A sua sombra, sua raiva justa e sua autopreservação precisa ser ativada. O caminho para a liberdade é o contato zero, mas este não é um contato zero físico, é um contato zero psíquico. O narcisista ainda pode estar no mesmo círculo social, no mesmo ambiente de trabalho ou até mesmo na mesma casa por um tempo, mas o que importa é a desconexão da sua alma com a dele. E essa desconexão é selada pela recusa em entrar no teatro da conversa final. A armadilha da conversa final só funciona se houver reciprocidade. A reciprocidade é o combustível. Você precisa estar disposto a explicar, a se defender, a lutar pela sua versão dos fatos, a buscar o entendimento. É essa disposição que ele usa. A sua necessidade de justiça é a sua vulnerabilidade. A atitude radical, portanto, é a negação da reciprocidade. É a aceitação de que o narcisista não busca a verdade, apenas o seu sofrimento contínuo. Tentar argumentar é como tentar ensinar geometria a um caracol. É infrutífero e apenas desgasta o seu próprio tempo. No momento em que o convite para a conversa final chega, seja por mensagem, ligação ou abordagem presencial, você precisa internalizar que aquele não é um pedido, é um ataque disfarçado. Ele não está te buscando como um ser humano, mas como uma fonte.
Você deve agir como o guardião implacável do seu próprio templo interior. E a única frase, a única atitude que desativa esse gancho não é uma explicação detalhada. Não é uma lista das ofensas dele. Não é uma explosão de raiva. É o silêncio da certeza, revestido por uma afirmação de limite absoluto. A frase deve ser simples, final e destituída de emoção. Ela deve ser a linha que separa o caos da ordem, o seu inconsciente livre do pântano dele. Essa frase deve ser o equivalente psíquico a um escudo de metal que não absorve a energia, mas a reflete. Lembre-se do paradoxo de Jung. Só podemos curar o que podemos suportar. Você não pode curar o narcisista e tentar suportar a manipulação dele só te destrói. Você precisa suportar a dor da ausência de fechamento para se curar. A armadilha da conversa final é a última fronteira entre a sua sanidade e a loucura que ele tenta projetar em você. Ao dizer não a essa conversa, você está ativando o seu arquétipo do guerreiro e do sábio simultaneamente. O guerreiro impõe o limite, e o sábio reconhece a inutilidade do confronto. A profundidade da libertação reside na aceitação de que você nunca terá a validação dele e que a sua validação, a sua paz, deve vir de dentro. A conversa final promete validação externa. A liberdade exige validação interna. O processo de desvinculação deve ser um rito de passagem solitário. Carl Jung nos ensinou que a individuação é, em última análise, a experiência da solidão. Não a solidão dolorosa e vazia, mas a solidão potente e cheia de significado, onde você finalmente encontra o seu verdadeiro centro, o si mesmo. O narcisista teme a sua solidão. Ele teme a sua autossuficiência. Ele teme que você descubra que a vida é melhor sem a sombra dele. Por isso, a conversa final é uma tentativa desesperada de impedir que você experimente essa solidão transformadora. A recusa em participar dessa encenação é o seu ato de maior coragem. É a afirmação: eu sou meu, e meu tempo e minha energia não são mais recursos disponíveis para o seu teatro pessoal. A frase que destrói a armadilha, o mantra psíquico que transforma seu campo energético em uma muralha intransponível, não é uma negociação, é uma declaração de fato. Ela anula a expectativa de diálogo. Ela deve ser usada com a frieza de quem observa um objeto sem valor. A frase não deve buscar ofender, mas sim encerrar, e ela deve ser a última coisa que ele ouvirá de você, servindo como o selo no túmulo do relacionamento. A frase é a seguinte, e ela deve ser proferida se for inevitável a comunicação ou enviada, se for o caso de mensagem, sem espaço para réplica. Minha decisão é final, e não está aberta a debate. É isso. Simples. 10 palavras em português. Ela é seca. Ela é irrefutável. Ela não explica o porquê da sua decisão, porque o porquê é irrelevante para ele. Ela apenas afirma a sua posição inegociável. Minha decisão é final e não está aberta a debate. Se ele tentar argumentar, se ele chorar, se ele ameaçar, se ele implorar, a única resposta é o silêncio e o bloqueio. Não caia na tentação de adicionar um "eu sinto muito" ou "é para o seu bem". Qualquer adição enfraquece a integridade da muralha. Esta frase é a manifestação da sua vontade de individuação. É o reconhecimento de que a sua paz vale mais do que o fechamento ilusório que ele está oferecendo. Mas precisamos ir muito mais fundo, pois a armadilha narcisista não é apenas um evento externo. Ela é um reflexo de uma ferida interna, um complexo não resolvido que nos torna vulneráveis à repetição. Por que a frase simples é tão poderosa e por que a tentação de desobedecê-la é tão grande? A tentação é grande porque o vínculo traumático é um padrão arquetípico de dependência não resolvida. O narcisista, ao nos sugar, está ativando em nós a memória da criança que precisava desesperadamente do amor parental.
e que teve que se contorcer em formas impossíveis para conseguir migalhas de atenção. Essa é a criança ferida dentro de você, o puera aeternus, ou a puella aeterna, que ainda busca a aprovação do outro. A conversa final é a última chamada para essa criança ferida. É a promessa de que, talvez, desta vez, você finalmente conseguirá a aprovação ou o amor que faltou. Mas o adulto em você, o self em crescimento, sabe que essa fonte está seca. A frase "minha decisão é final e não está aberta a debate" é um ato de parentalidade interna. É o seu eu adulto assumindo o controle e protegendo a criança ferida. Você está dizendo para o seu inconsciente: não vamos mais mendigar, não vamos mais negociar nossa paz. A profundidade da libertação está em negar o papel de coadjuvante no drama do outro. Quando o narcisista te chama para a conversa final, ele está escalando você novamente para o papel de plateia e provedor de energia. Ao proferir a frase e se afastar, você está rasgando o seu contrato de participação nesse drama. Você está se demitindo do emprego de suporte emocional dele. O silêncio que se segue ao bloqueio total é a sua real libertação. Este silêncio não é vazio. Ele é preenchido com a energia que você não está mais gastando em lutas inúteis. Este silêncio é o solo fértil onde a individuação pode finalmente florescer. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O narcisista, quando confrontado com a muralha da sua frase, passará por diversas fases que você deve prever, mas nunca reagir. A primeira fase é a negação. Ele não acreditará que você realmente se tornou inatingível. A segunda é a raiva. Ele tentará romper a muralha com ataques, calúnias ou tentativas de te desmoralizar publicamente. A terceira é a barganha. Ele voltará, talvez meses depois, com a isca de futuro fantástica novamente, testando se a frase ainda está ativa. Sua tarefa, enquanto guerreiro da sua própria alma, é manter a frase ativa em seu coração, mesmo que ela não seja mais dita. A frase é a sua bússola moral, a irrefutável certeza de que o seu caminho é solitário, mas sagrado. Jung nos ensina sobre a sincronicidade, a coincidência significativa. No momento em que você decide firmemente que minha decisão é final e não está aberta a debate, o universo conspira para te mostrar o próximo passo. A sincronicidade da libertação é que a sua realidade começa a refletir a sua nova firmeza. As pessoas certas aparecem, as oportunidades se abrem, porque você parou de desperdiçar sua energia vital no ralo da manipulação. O bloqueio, portanto, é um ritual alquímico. Você está transmutando o chumbo da dor e da confusão em ouro, da autonomia e da clareza. Você está transformando a sombra projetada de volta em seu próprio poder. É crucial entender a profundidade dessa renúncia. Você está renunciando ao desejo de vingança, ao desejo de justiça e, mais difícil de tudo, ao desejo de ser visto e reconhecido pelo narcisista. Essa renúncia é o verdadeiro fechamento. O fechamento não é dado pelo outro, é tomado por você. E o que acontece se você cair na armadilha da conversa final? O que se perde? Você perde o tempo, sim, mas o que é mais precioso, você perde a integridade do seu self recém-construído. Cada conversa final é um buraco negro que te puxa de volta para o complexo de vítima. E o complexo, na psicologia profunda, é um conjunto de ideias e imagens emocionalmente carregadas que operam com uma autonomia destrutiva. Se você aceita a conversa final, o complexo de vítima é reativado e você começa a dançar novamente a valsa da dor, onde você é o culpado, o insuficiente,
o incapaz. Você começa a duvidar de tudo que conquistou na separação. A conversa final não é apenas uma perda de tempo. É um ataque à sua soberania psíquica. Por isso, a frase deve ser o seu limite de fogo. Ela é o seu grito de guerra silencioso. Poderíamos passar horas analisando as nuances do narcisismo patológico, as classificações em tipos aberto e oculto, as teorias sobre a etiologia da doença psíquica, mas para o seu processo de libertação, a origem do trauma dele é irrelevante. O que importa é a sua responsabilidade em proteger o seu self. O erro que a maioria comete é tentar curar o narcisista usando o amor, a lógica ou a paciência. Jung diria que você está tentando colocar água no fogo do ego. O ego narcisista é um sistema fechado, autoalimentado pela necessidade de validação externa. Sua luz não o cura. Sua luz o cega e ele ataca aquilo que o ofusca. A frase "minha decisão é final e não está aberta a debate" é uma declaração de que você parou de tentar ser a cura. Você está se tornando o curador de si mesmo. E aqui reside a beleza trágica da separação. O narcisista não pode entender essa frase. Ele pode ouvir as palavras, mas ele não processa o significado de limite absoluto e autonomia. Para ele, tudo é negociável, tudo é um jogo de poder. Sua frase o confunde e o enfraquece, porque o poder dele reside na sua reação. Quando você não reage, ele perde o chão. O nosso inconsciente é um campo de batalhas simbólicas. A conversa final é o convite para a última emboscada. Você precisa reconhecer a topografia do perigo. Se você sente que a razão ou a emoção estão sendo acionadas pelo convite, pare. Não abra a porta. A porta para o fechamento verdadeiro não se abre para fora, mas para dentro. A jornada de individuação exige que nos tornemos heróis da nossa própria história. O herói no mito precisa atravessar a escuridão e voltar com o tesouro. O seu tesouro é o self intacto, livre da projeção do outro. A conversa final é o dragão que guarda a entrada, tentando te impedir de pegar o tesouro. A frase é a sua espada de diamante, que corta o laço do engano sem criar mais drama. Pense na linguagem junguiana. Estamos falando de arquétipos. O narcisista, em seu aspecto mais sombrio, representa o tirano, o velho rei que se recusa a ceder o poder. Você está, ao proferir a frase, assumindo o papel do novo rei ou da nova rainha, que estabelece um novo reino onde a toxicidade não é permitida. Esta não é uma batalha de palavras, é uma batalha energética. Quando a frase é dita ou pensada com convicção total, você está alterando o seu campo vibracional. O narcisista, sendo um ser de baixa vibração, não consegue mais se sintonizar com você. Ele tenta te puxar para o nível dele, mas a sua firmeza o repele. O universo psíquico respeita a fronteira que você impõe. Para aqueles que estão em contato zero forçado, onde a comunicação ainda é necessária por causa de filhos ou negócios, a frase ainda se aplica, mas de forma internalizada. A comunicação deve ser limitada estritamente ao factual, ao logístico. Qualquer desvio para o emocional, o passado ou o fechamento deve ser recebido com o silêncio interno da frase "minha decisão é final e não está aberta a debate". Você responde à logística, mas bloqueia o emocional. Você está presente no corpo, mas ausente no espírito. A dor que advém da recusa de uma conversa final não é a dor da perda dele, mas a dor da perda da ilusão de que ele poderia mudar. É a dor de aceitar a realidade como ela é. E essa dor é limpa, é construtiva. Ela é o fogo que forja a sua autonomia. O narcisista voltará. Ele voltará disfarçado de arrependimento, de urgência médica, de nostalgia, de desespero. Ele usará todos os disfarces do mago sombrio. Mas você, agora armado com a frase e a compreensão junguiana, reconhecerá o padrão.
Você saberá que é a sombra e não a pessoa que está falando. A frase é o seu reconhecimento da sombra. Você não precisa brigar com a sombra. Você precisa aceitar que ela existe, mas que ela não tem mais direito de entrar no seu território. A recusa da conversa final é, em última análise, um ato de amor próprio radical. É a escolha de proteger a sua alma, o seu tempo e a sua paz mental acima de qualquer drama externo. É a afirmação: eu sou a minha prioridade. E agora mergulharemos ainda mais fundo na necessidade de sustentação da frase, na sua aplicação diária e na preparação para o retorno da sombra, que é um evento inevitável no processo de libertação. A frase é a âncora, mas a sua mente precisa ser o mar que não permite a atracação. A mente, para Jung, é o campo onde os arquétipos se manifestam. Quando você está em processo de desvinculação, os arquétipos da vítima e do salvador ainda tentam lutar pelo controle. Eles sussurram: vai lá, talvez ele realmente tenha mudado. Ou, você deve isso a ele, apenas um último encontro para ser educado. Esses sussurros são o eco do pântano. A sustentação da frase exige a vigilância do seu inconsciente pessoal. Você precisa estar atento aos seus próprios pontos fracos, aquelas áreas onde você ainda projeta a necessidade de cura ou de reconhecimento. Se você tem a necessidade de provar que estava certo, o narcisista te convidará para a conversa final. Se você tem a necessidade de fechar o ciclo de forma lógica, ele te convidará para a conversa final. Ele é um mestre em detectar e explorar a sua necessidade de coerência. A frase "minha decisão é final e não está aberta a debate" é a declaração de que você não precisa de coerência externa. Sua coerência é interna, baseada no seu novo conhecimento e na sua experiência de dor. A coerência dele é uma fachada. A sua é a sua nova base. Imagine essa frase como um escudo de ouro polido. O narcisista atira suas palavras, suas lágrimas falsas, suas promessas vazias, e tudo isso escorrega ou reflete no escudo. Não há aderência emocional. Este é o poder da não participação. Você está se retirando do jogo sem declarar vitória ou derrota, mas simplesmente declarando que o jogo não existe mais para você. O narcisista, em sua busca por fornecimento, tentará transformar a sua ausência em algo que ele possa consumir. Ele tentará fazer com que as outras pessoas falem de você, te caluniem ou o vejam como o culpado pela separação. Isso é o que chamamos de campanha de difamação. Sua frase, mesmo que não dita a terceiros, é o seu alinhamento interno que te protege dessa difamação. Porque internamente você sabe que a sua decisão é final e que a narrativa dele não te atinge. Você parou de buscar a aprovação da aldeia. A aprovação que importa é a do seu self. O processo de individuação exige que você se torne o autoridade sobre sua própria vida. O narcisista era a autoridade externa que ditava suas emoções e seu valor. A conversa final é a última tentativa dele de retomar essa autoridade. Ao dizer não, você está recuperando a coroa. E se o narcisista for muito persistente, se ele ignorar a frase e continuar tentando o contato, é aqui que a atitude radical se torna física e legal, se necessário. Bloqueio em todas as plataformas, mudança de rotas, envolvimento de terceiros para questões logísticas, se existirem filhos. A frase não é apenas um adeus, é o início de uma nova arquitetura de vida baseada na autopreservação. No mundo simbólico, estamos falando da construção de uma mandala psíquica, um círculo de proteção. A frase é: o desenho deste círculo. Tudo que está dentro é seu e seguro. Tudo que está fora é o caos que você não precisa mais absorver. Lembre-se da metáfora do puer aeternus, a eterna criança que se recusa a crescer. O narcisista é muitas vezes esse arquétipo destrutivo preso na infância psíquica, exigindo que o mundo adulto se curve aos seus caprichos.
Você, ao se afastar, está assumindo a maturidade, o peso e a glória de ser um adulto que se responsabiliza por sua própria felicidade. A conversa final é o convite para você voltar a ser babá da criança mimada. Recusar-se é um ato de maturidade emocional transcendental. Essa maturidade se manifesta na habilidade de suportar a incerteza e a falta de fechamento perfeito. A vida, segundo Jung, é paradoxal e cheia de ambiguidade. O narcisista oferece a falsa certeza de uma narrativa linear e fechada. A liberdade exige que você abrace a complexidade e a desordem do real, onde nem todas as histórias têm um ponto final satisfatório. A frase "minha decisão é final e não está aberta a debate" é a aceitação dessa desordem. É a aceitação de que o seu livro tem um capítulo em branco, e isso é a promessa de um novo começo, não uma falha. Você precisa, para manter a força da frase, cultivar o seu inconsciente positivo, as suas imagens de força e resiliência. O seu contato zero não pode ser apenas a ausência dele, mas a presença forte de você mesmo. Preencha o vácuo com atividades que nutrem o seu self, a arte, a natureza, o trabalho significativo, os relacionamentos autênticos. O narcisista só consegue prosperar no vazio que ele cria. Preencha o seu espaço interior com o seu próprio ser. Se houver momentos de fraqueza, se a saudade da ilusão de amor bater, volte à frase. Repita-a para si mesmo como um mantra. Minha decisão é final e não está aberta a debate. Use-a como um exercício de respiração para ancorar-se no presente e não se afogar nas memórias distorcidas do passado. O maior erro é romantizar o passado. O narcisista, na conversa final, tentará te lembrar dos bons momentos, que muitas vezes eram apenas o intervalo entre os abusos, a fase de lua de mel necessária para te realimentar. A frase "minha decisão é final e não está aberta a debate" é a sua arma contra essa amnésia seletiva. É o seu lembrete de que a totalidade da experiência foi destrutiva e não apenas os momentos ruins. Você está honrando a sua dor. Lembre-se que o fechamento verdadeiro é a indiferença. A indiferença não é o oposto do amor, é o oposto da fixação. Enquanto você sentir raiva, ódio ou desejo de vingança, você ainda está fixado. A conversa final é a última tentativa dele de extrair essa fixação. Ao usar a frase, você está declarando a sua indiferença. Não é um ataque, é a constatação de um fato biológico. O organismo dele não pode mais se alimentar do seu. E o processo de individuação, no contexto da cura do abuso, é a jornada de trazer a sombra dele, que foi projetada em você, de volta para ele. E a sua sombra, a raiva e o limite, de volta para você, para que possa usá-la como defesa. A frase é a ferramenta para essa realocação psíquica. Você não precisa confrontá-lo sobre a maldade dele. Você precisa confrontá-lo sobre a sua fronteira inabalável. A última tentação da conversa final é a tentação do ego. O ego adora ser o justo, o herói que dá a última palavra, o professor que explica a lição. O narcisista sabe que o seu ego quer essa última palavra. A frase "minha decisão é final e não está aberta a debate" é a vitória do self sobre o ego. É a sua alma dizendo que não precisa de palco, apenas de paz. O processo de recuperação é lento, mas a decisão de bloquear o último ciclo deve ser instantânea e total. A libertação não vem em suaves prestações, ela vem em um ato radical de escolha. A frase é o seu portal para a nova realidade. O seu inconsciente, agora seguro pela muralha, começará a processar a dor sem a interferência da manipulação. Isso é o que Jung chamava de função transcendente. O inconsciente e o consciente trabalhando juntos para criar um novo símbolo, um novo significado para a sua vida. E esse novo significado é a sua autonomia.
A conversa final é a recusa em permitir que você crie esse novo símbolo. É a insistência no símbolo antigo, o do relacionamento tóxico. É necessário ter a coragem de ser mal compreendido. Ao usar a frase, você será rotulado. Ele te chamará de frio, cruel, irresponsável. Essas são as últimas balas de pólvora seca dele. Você deve permitir que ele pense o que quiser, porque a opinião dele não tem mais poder sobre a sua realidade. Você não é responsável pela narrativa dele. Você é responsável pela sua própria sanidade. O Jung nos ensinou que a vida é a luta pela totalidade, pela integração de todos os aspectos do ser. Você só pode alcançar essa totalidade ao se libertar das garras daqueles que vivem na fragmentação. O narcisista vive na fragmentação. Ele é a sombra não integrada. Sua frase é a declaração de que você está buscando a totalidade. O caminho é estreito e às vezes solitário. Mas a beleza da individuação reside na descoberta de que, ao se afastar do pântano, você encontra o seu próprio jardim. E nesse jardim não há espaço para conversas finais. Há apenas o florescer contínuo. A sua paz não está na explicação, mas na deserção da batalha. Você está desertando do palco do drama dele. Essa é a sua revolução silenciosa. A persistência da sombra é real. Ela tentará se manifestar em sonhos, em medos, em pensamentos obsessivos. Mas você tem a ferramenta para lidar com isso, o reconhecimento. Quando a imagem dele vier à sua mente, repita o mantra: minha decisão é final e não está aberta a debate. É o seu exorcismo psíquico. Este é o momento de aceitar que a cura não é um evento único, mas um processo contínuo de reafirmação de limite. E a frase é o seu lembrete diário. No final, a única coisa que realmente importa é a sua relação consigo mesmo. O narcisista tentou roubar essa relação, interpondo-se entre você e o seu self. A conversa final é o último assalto. Defenda o seu self com a firmeza de uma rocha. E o que acontece se o tempo passar e ele nunca mais te procurar? Isso é a maior vitória. Significa que a sua muralha funcionou. Ele encontrou outra fonte. E você está livre para ser quem você nasceu para ser. A ausência de contato dele não é uma prova de que você não era importante, mas uma prova de que a sua energia era a última coisa que ele precisava. E ele foi atrás de outra. E isso é motivo de celebração, não de questionamento. Você não é mais um recurso. Você é um ser. A frase final, a chave para o seu self, não é apenas um adeus. É uma saudação à sua nova vida, uma reverência ao seu processo de individuação. A liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de sentir a dor limpa, a dor da perda real, sem a contaminação da manipulação e do engano. A conversa final é a negação dessa liberdade. Portanto, quando o chamado vier, ou quando a tentação de responder for forte, lembre-se da sombra, lembre-se do pântano, lembre-se do seu processo de individuação e use a frase como a sua armadura. A sua força reside na sua inação. A sua sabedoria reside na sua recusa. Você já caminhou pela escuridão e agora você merece a luz. Não permita que a sombra te puxe para trás para um último e fútil ato. O seu destino não está na negociação, mas na afirmação de si mesmo. E a frase final deve ser o seu grito interno de autonomia. A alma, quando confrontada com a liberdade, muitas vezes recua por medo do desconhecido. Mas o desconhecido é o único lugar onde o self pode ser encontrado de verdade. O conhecido era a prisão. Você está pronto para a liberdade. Sua jornada é sagrada, sua dor é válida e sua decisão de se afastar é a atitude mais corajosa que você poderia tomar. O fechamento está na sua respiração, na sua aceitação e no seu silêncio. Ao final desta jornada, você entende que a conversa final
não é sobre eles, mas sobre a parte de você que ainda acredita em milagres onde só existe estratégia. A libertação é a aceitação da realidade nua. Deixe a sombra para trás. O convite para o fechamento é o convite para a reabertura do ciclo. Não aceite. Você é o criador da sua nova realidade. Que a sua decisão seja firme, a sua mente clara e o seu coração protegido. Se você conseguiu absorver a densidade dessa verdade, se sentiu a ressonância da sombra e a urgência da individuação, é porque o seu self está pronto para o próximo passo. O ato de compreender e aplicar essa única frase é a sua declaração de independência. Eu te convido agora, não para um último ato, mas para o primeiro ato da sua nova vida. Não deixe essa revelação se perder no vácuo da internet. Se a sua alma sentiu esse chamado para a transformação, para a muralha intransponível, mostre ao universo que você está pronto para selar o portão. Curta este vídeo. Use a caixa de comentários abaixo para escrever a frase, tornando-a um mantra público e um selo de compromisso consigo mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda está preso no ciclo da conversa final, porque essa sabedoria não pode ser egoísta. E claro, inscreva-se no canal para continuar essa jornada profunda de descobrimento do self e da psicologia arquetípica, pois a sombra sempre espreita e a vigilância é a única liberdade duradoura. Sua decisão é final e sua paz é inegociável. Siga adiante. O próximo nível da libertação psíquica exige a compreensão da dinâmica do vazio. O narcisista, ao tentar sugar sua energia na conversa final, não está apenas buscando poder, ele está reagindo ao seu próprio vazio existencial, que é imenso e insuportável. Esse vazio, para Jung, é o lugar onde a alma deveria ter encontrado seu propósito e significado. Mas, devido a traumas precoces, a pessoa se fragmentou e o ego se inchou para preencher a lacuna, criando a persona grandiosa. Quando você se afasta, você está expondo esse vazio interior dele. Sua frase, "Minha decisão é final e não está aberta a debate", é o reconhecimento de que você não é o preenchimento, você é o limite. Você não pode curar o buraco negro da alma dele. E tentar preenchê-lo é o erro trágico que manteve você preso. A sua sanidade reside na aceitação da sua impotência diante da patologia alheia. Você pode ter empatia pela causa do sofrimento dele, mas você não pode ter responsabilidade pela manifestação desse sofrimento. A conversa final é a tentativa de te arrastar para a corresponsabilidade do fracasso dele. A recusa em participar é o seu ato de soberania. E essa soberania deve ser mantida contra o ataque mais sutil, o apelo ao senso de dívida moral. O narcisista frequentemente usará a memória dos tempos difíceis ou das coisas boas que ele supostamente fez por você como uma arma para forçar a conversa final. Ele ativará o seu complexo de gratidão, fazendo você se sentir ingrato ou desleal por não conceder esse último encontro. Este é o resgate do seu poder. Reconhecer que não existe dívida. Relações autênticas são trocas livres, não transações de débito e crédito. O que ele deu foi, invariavelmente, condicional e serviu ao propósito de mantê-lo na órbita dele. Sua libertação é a declaração de que a dívida está quitada e a única obrigação que você tem é para com a sua própria integridade. A frase, "Minha decisão é final e não está aberta a debate", desarma o argumento da dívida moral, porque ela não se engaja na contabilidade emocional do passado. Ela simplesmente estabelece um fato do presente. O passado já foi integrado ao seu aprendizado. O presente é o seu escudo. Muitos tentam usar a conversa final como uma plataforma para expor a verdade ou para fazer o narcisista entender o dano que causou. Essa é uma armadilha alimentada pelo desejo de justiça kármica, pelo anseio de que ele finalmente veja a luz.
Mas essa busca é fútil. A mente narcisista é estruturada para a negação da culpa. Explicar a verdade para ele é como gritar em um poço seco. O único som que retorna é o eco da sua própria voz. Sua frase não busca a verdade, mas a paz. A paz é alcançada não pela conversão do outro, mas pela sua deserção do conflito. No contexto da psicologia profunda, o rompimento é o que Jung chamaria de o encontro com o inimigo interno. A dificuldade em manter a fronteira e a tentação de voltar para a conversa final são manifestações do seu próprio inimigo interno, a parte que ainda está viciada no drama, na intensidade e na ilusão. O relacionamento tóxico é um espelho onde você viu a sua própria sombra, e a conversação final é o último chamado para que você recuse a confrontar a sua própria vulnerabilidade à manipulação. A frase é o seu reconhecimento. Eu escolho o crescimento sobre o conforto da repetição do drama. A profundidade da sua cura será proporcional à firmeza da sua recusa. E para aqueles que lidam com o narcisista que usa o silêncio como arma, o ghosting, a conversa final pode se manifestar de forma invertida, como um convite súbito e inesperado. Meses ou anos depois, o chamado Hoover. Ele reaparece como se nada tivesse acontecido, testando se a porta ainda está minimamente aberta. O Hoover é a conversa final disfarçada de nostalgia ou acaso. A sua resposta deve ser a mesma: o silêncio externo e a reafirmação interna da frase. Não importa o quanto tempo passou, o padrão arquetípico do predador não muda, ele apenas hibernou. A armadilha é eterna, mas sua defesa também deve ser. O domínio da psicologia junguiana nos ensina que a energia segue a atenção. Se você direciona sua atenção para a conversa final, para a narrativa dele, para o que ele pensa, você está doando sua energia. Se você direciona sua atenção para a sua frase e para a construção da sua nova vida, você está investindo em si mesmo. A frase é o redirecionamento da sua energia. Ela é um ato de economia psíquica, garantindo que o seu recurso mais precioso, a sua força de vontade e foco, não seja desperdiçado. E no fim, o grande segredo da libertação não é apenas o bloqueio, mas o que você faz com o espaço recém-conquistado. Você deve criar novos rituais, novos símbolos que preencham o vazio deixado pelo relacionamento tóxico. Rituais de autonomia, de autoconhecimento, de busca pelo seu próprio ouro interior. A frase "minha decisão é final e não está aberta a debate" é a fundação. Sobre essa fundação, você constrói o templo do seu self. Um templo que é a prova de invasões, a prova de negociações e, acima de tudo, a prova de armadilhas emocionais. Este é o único caminho para a totalidade e a verdadeira liberdade. A jornada de 8.000 palavras não é apenas uma explanação. É um mergulho profundo na alquimia da alma. É a transmutação da vítima em alquimista, capaz de transformar o veneno em remédio. O veneno era a conversa final. O remédio é a frase de limite inegociável. Siga adiante com a certeza de que a sua paz é o seu mais alto valor.